A Patricia estava sempre escrevendo no diário dela. Era um diário digital particular. Ele ficou lá olhando friamente enquanto eu chorava sem parar, limpando sangue. Desculpe, isso é difícil. Ela não me contou essas coisas. Ela não precisava ter passado por tudo isso. Patricia Todd é veterana da Força Aérea e mãe de uma menina de 2 anos. As autoridades dizem que ela desapareceu sem deixar vestígios. A polícia procura pistas para tentar localizá-la. Ela é uma mulher muito atraente. Eu não estava lá, eu não tive nada a ver com isso. Eu não sei para onde ela foi. A Preciosa Lembrança. Tchau, tchau, mamãezinha. Por que você disse isso? Tchau, tchau, mamãezinha. Eu não entendo por que disse isso. Eu não sei, mamãe. Quem é você? Eu não sei. A Patricia era uma mãe que quase não conseguia se separar da filha. Ela não queria voltar ao trabalho porque queria ficar com a Faith. Quando ela finalmente voltou a trabalhar, foi uma fase muito difícil para ela. Mas sempre que ela estava de folga, ficava com a Faith. A Tricia queria ter um filho há muito tempo. E quando finalmente realizou esse sonho, foi uma coisa incrível. A Faith era tudo para ela. Eu acho que tudo começou quando a babá ligou. Ela não foi buscar a Faith na casa da babá. A Patricia e a Faith eram tão apegadas que isso era muito estranho. Só podia ter acontecido alguma coisa. Podia ter um furacão lá fora, o mundo podia estar caindo. Mas ela buscava a Faith. Ela nunca chegava tarde na casa da babá, a menos que tivesse um problema com o carro ou alguma coisa assim. Mas aí ela telefonava. Eu era muito próximo da Tricia. A gente se encontrava 2 vezes por semana e conversávamos muito. A babá ligou para o Jonathan, o meu filho, e disse: a Tricia não apareceu para buscar a Faith, está tarde. Eu comecei a ligar para a Tricia, mas não consegui falar com ela. A Tricia jamais abandonaria a filha dela. A gente sabia que alguma coisa tinha acontecido. Então o Jonathan foi até lá para buscar a Faith. Era tudo muito estranho. Ela não era assim. Então, depois de meia hora, a gente ligou para a polícia. Quando cheguei na casa do Johnny, já tinha alguns policiais lá. Eles disseram: David, você é o pai dela. É melhor comunicar oficialmente para a gente começar uma busca ativa. E foi o que eu fiz. Quando ela desapareceu, isso não era só fora do comum para a família. Também era fora do comum para a cidade. Hobe Sound é uma cidade muito pequena. Todo mundo se conhece. Todos com quem conversei disseram: ah, Tricia, eu a conheço da igreja, eu a conheço de vista, conheço o pai dela, conheço a filha dela. Enfim, todo mundo tinha alguma ligação. A maior atração é a Faculdade Bíblica de Hobe. E a Tricia fazia parte da comunidade dessa instituição. Ela era uma pessoa muito religiosa e isso era importante para ela. A Tricia era membro da Força Aérea. Ela era muito feliz na Força Aérea. Ela era destemida quando serviu no Iraque. Um dos maiores sonhos dela quando entrou para o exército era ser enfermeira. Esse era um sonho muito antigo. E ela fez de tudo para realizar. O emprego mais recente dela foi no asilo da Treasure Coast. E todo mundo falava bem dela. Ela sempre estava sorrindo nas fotos. A Faith era tudo para ela. O Steve e a Tricia se conheceram no ensino médio. Depois eles se casaram na Força Aérea, mas contaram pra gente. E tinham acabado de se divorciar. Eles tiveram um divórcio muito amigável. Ela era muito generosa com as visitas da menina. Ela disse que ele poderia ver a Faith sempre que quisesse. Fomos para casa dela para ver se tinha alguma coisa suspeita. O carro dela estava estacionado na vaga do lado oposto ao que ela costumava parar, pelo que o irmão dela nos contou. Mas a chave estava no contato, a bolsa estava dentro do carro e a porta destrancada.
E ele disse que ela nunca fazia isso. Com as coisas jogadas no banco do carro, eu pensei, não, tem algo errado. Assim que nós entramos na casa, não tinha nada faltando, nem nada fora do lugar. Sobre o desaparecimento de uma jovem mãe na Flórida, uma busca intensa pela veterana da Força Aérea está em andamento. Esta manhã, a polícia estava procurando por algum indício do que pode ter acontecido depois de seu desaparecimento. Houve ampla divulgação na mídia por causa da profissão dela e da participação na comunidade. Viam pessoas de toda parte para tentar ajudar. Enquanto procurávamos por ela, comentamos que ela era do exército, ela era durona, era forte, era enfermeira. Com certeza ela conseguiria se manter viva melhor do que qualquer outra pessoa. Dias depois do início da investigação, recebemos um vídeo de segurança que mostrava que ela fez compras na noite anterior ao desaparecimento. Esse foi o último registro que encontramos dela em vídeo. E essa era uma pista muito importante. O que ela estava vestindo e o fato de não estar acompanhada por ninguém naquele momento. Ela estava sozinha na loja. Enquanto investigávamos o desaparecimento da Tricia, conversamos com o ex-marido. O Steven Williams era membro da Força Aérea. O Steven morava na Carolina do Norte. Ele tinha vindo visitar a Faith alguns dias antes de a Tricia desaparecer. Vários dos nossos investigadores falaram com o Steven por telefone. Ele também disse que tinha tentado falar com a Tricia e tinha deixado a filha na casa da babá porque precisava trabalhar no dia seguinte. Entramos em contato com os agentes da polícia e eles interrogaram o Steven Williams. Queríamos ter o depoimento gravado para bater com o que ele tinha nos contado por telefone. Eu não sei mais nada além do que eu contei, então eu decidi vir até aqui e fazer o que é certo e quem sabe ajudar vocês a encontrar. Tudo que ele contou, nós investigamos. Cada detalhe da versão foi verificado. Deixa eu perguntar uma coisa. O que você acha que aconteceu com ela? Bom, eu não sei. Ela gosta de sair para caminhar tarde e da noite, então eu pensei, meu Deus, ela continua fazendo isso. A Tricia costumava ir à praia. Ela ficava lendo a Bíblia por um tempo e sumia por algumas horas seguidas. São 2 da manhã e ela sai para caminhar pelo bairro sozinha. Ela não leva nem um spray de pimenta, nem leva o celular, simplesmente sai para andar pela vizinhança. Ela é o tipo de pessoa distraída nessas situações? Ela sempre me dizia, Deus vai me proteger, essas coisas, tipo, nada vai acontecer comigo. E eu sempre achei que... Eu acho que é bom ter esse tipo de crença, que não tem nada de errado em ter fé na sua religião, mas chega um ponto em que você tem que tomar cuidado, afinal pessoas boas ainda morrem todo dia. O parque de trailers do bairro dela fica bem perto de Hobe Sound Beach. A Patricia costumava andar à noite até a praia. Será que ela tinha se machucado lá ou a caminho da praia? Ela tinha ido nadar tarde da noite? Ou tinha sido sequestrada? A Tricia morava num bairro que tinha um monte de trailers e ela passou por esse parque. Então, eu temia que uma dessas pessoas tivesse visto a Tricia agarrado, jogado numa van e raptado ela. Eu ficava preocupada com essas caminhadas noturnas. Eu jamais sairia para caminhar às 4 da manhã. Mas ela não tinha medo. Esse era o jeito dela. Durante todo o fim de semana, voluntários colocaram cartazes pelo bairro, enquanto a polícia percorre as matas e usa helicópteros em busca da mãe desaparecida. A Flórida é um lugar difícil para buscas. Nunca se sabe o que pode encontrar. Mas a polícia local fez parte desse trabalho pesado. E também usou helicópteros nas buscas. Usaram cães. Estamos perto do cruzamento com a avenida principal, onde o carro dela estava estacionado. Usaram quadriciclos. Vários barcos com sonares apareceram para nos ajudar. E faziam isso dia e noite, apesar do calor infernal. E as pessoas buscavam nas matas, andavam de quadriciclo, chamando por ela. Então foi impressionante ver o esforço daquela comunidade. Foi de cortar o coração ver a minha mãe procurando a filha dela. Eu acho até que a minha mãe levou cobertores lá para ela, caso a encontrassem. Eu chamava o nome dela só para ver se a gente ouvia alguma coisa. Porque se ela estivesse semi-inconsciente, talvez não pudesse ouvir ou perceber que era a gente. Bom, a minha mãe e eu estamos aqui
procurando a minha irmã, Trisha Todd Williams. Eu estava com o Kendall no quadriciclo e olhava no meio de todos os arbustos. Eu participei o tempo todo. Ia a lugares que não costumava ir, mas eu só queria encontrá-la. Se alguém souber de alguma informação, liga para a polícia do condado de Martin. A gente continua pedindo ajuda da população. Sempre que nós pedimos para a população nos ajudar a procurar alguém, é uma faca de dois gumes, porque começamos a receber todo tipo de pistas. Aparecia gente na delegacia todo dia trazendo informações sobre ela. Nós recebemos pistas e ligações de amigos dizendo que a Trisha estava envolvida com um homem e ele ia fazer um show em breve na região de Hobe Sound. Se ela estava tão apaixonada por esse cara, talvez fosse uma coisa voluntária. Ela podia ter desaparecido intencionalmente para depois poder fazer uma entrada triunfal. Nós soubemos que a Trisha estava interessada em um cantor que se apresentava aqui em Hobe Sound. Ela adorava a voz dele e assistia a todos os vídeos que ele postava nas redes sociais. Ela enviou várias mensagens pela internet. Ela tinha falado para a família e para as amigas sobre isso. Parecia que ela estava muito apaixonada por ele. É a Dawn? Aqui é da delegacia de polícia de Martin. O que você sabe sobre isso? Bom, ela estava bem apaixonada por um cara. Ela falava sempre dele e mostrava fotos dele. Essa paixão era um pouco esquisita. Na verdade, eu nem sei se eles chegaram a se encontrar. É? Tudo bem. Mas agora eu fiquei pensando se não era tudo mentira. Como você acha que ela se sentiu com isso? Acha que ela teria ficado constrangida com isso? Sim, essa eu acho rejeição? que é provável. Ela decidiu ficar um pouco sozinha? E uma das teorias é que ela ficou chateada porque ele não estava respondendo as mensagens que ela mandou. Ela queria surpreendê-lo e decidiu sair da cidade para planejar tudo. Ele ia fazer um show na região de Hobe Sound. O plano dela era aparecer usando um lindo vestido azul que ela tinha comprado. Aí ela ia subir no palco para cantar para ele. Era uma surpresa. Ela iria se declarar para ele nesse show. E nós pensamos, e se tudo isso serviu só para ela fazer uma entrada triunfal no tal show? Seria caso encerrado. Eu mesmo e mais alguns investigadores fomos até esse show e esperamos. Mas ela nunca apareceu. Quando ela não apareceu naquele show, a gente soube que tinha alguma coisa muito errada. Ela não deixaria a filha dela. Ela não apareceu mais no trabalho e depois não foi esse show, que era a última coisa que sabíamos que ela pretendia fazer. Depois que os investigadores falaram com ele, ele confirmou que talvez tivesse falado com ela uma vez no show, mas ele não a conhecia de fato. Ele só sabia que ela tinha tentado falar com ele por uma rede social e confirmou que tinha recusado a solicitação de amizade. Fez isso porque não a conhecia. Segundo uma das pistas, a Trisha tinha feito confidências para um pastor que andava pelas praias perto de onde ela morava. O Douglas Purchase andava muito pela praia. Ele carregava uma Bíblia e pregava para as pessoas. E ele supostamente encontrou a Trisha Todd na praia. Ele era alguém com quem a gente gostaria de conversar. Ela estava caminhando sozinha às 6 da manhã em North Beach. Eu tive vontade de falar com ela. Eu disse, senhor, se você quiser que eu fale com ela, faça ela parar quando passar por mim antes de ir embora. E ela fez isso. Ela parou e eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, você sabia que o Senhor Jesus é o verdadeiro Salvador? Foi a primeira coisa que eu disse para ela. Ela disse sim. A nossa preocupação com Douglas Purchase era que talvez houvesse algum tipo de interesse romântico dele pela Trisha. Ele até admitiu que se sentia atraído por ela. Ela é uma garota muito bonita. Nunca ouvimos falar dele. Ela nunca o tinha mencionado pra ninguém. Então desconfiamos. Afinal, por que ele parecia saber tanto sobre ela ou estar tão interessado nela? Ele continuou cooperando até chegar a hora do polígrafo.
O primeiro teste que você vai fazer é basicamente um pseudoteste. Sabe o que significa isso, o pseudo? Eu não sei o que... Tá bem, a gente vai fazer um teste falso. Eu quero que você minta. Porque quando você fizer isso, a máquina vai se calibrar com base em algo que sabe que não é verdade. Espera aí. Pode falar. Sob nenhuma circunstância eu vou mentir por alguém ou qualquer coisa. Sim, eu entendo. A Bíblia é muito clara sobre mentira. Então você pretende aqui hoje não fazer o teste, é isso que você está dizendo? Isso mesmo, já que você me pediu para mentir. Fora ter recusado passar pelo polígrafo, ele cooperou durante todo o processo. Na noite em que ela desapareceu, você estava na praia por volta de 1h30 da manhã? Foi nessa noite que ela desapareceu? O que você estava fazendo lá? Tinha uma tartaruga desovando. E então toda a minha concentração e atenção estavam naquela tartaruga. Eu não sabia o que estava acontecendo. Esse era um álibi muito inverossímil. Mas achamos imagens em vídeo do estacionamento da praia onde ele tinha passado a noite inteira e a Trisha não estava lá com ele. Foi um pouco irritante a coisa toda, mas... Enfim... Existe gente assim nesse mundo, mas a versão foi confirmada, então nós o liberamos. Depois do Douglas Purchase, decidimos investigar mais a fundo o relacionamento entre o Steven e a Trisha. Daí decidimos ir até a Carolina do Norte, onde o Steven estava com a Força Aérea. Pedimos para ele fazer o teste. Se passasse no polígrafo, podíamos seguir em frente e tentar descobrir o que aconteceu com a Trisha. Eu notei que você está tremendo. Está envolvido no desaparecimento da Trisha? Designamos o investigador Oliver, o tenente Dockery e o investigador Brisk, que é o operador do polígrafo, para interrogar o Steven. Explicamos que era voluntário, ele não precisava se apresentar, mas ele foi porque disse que queria dar qualquer informação que pudesse ajudar. Bom, Steven, nós trouxemos um perito, o operador do polígrafo. Bom, estaria disposto a fazer o teste pra gente hoje? Não, na verdade não. Eu não quero Porque fazer se comportou isso. da última vez quando o Raleigh falou com você. Passar pelo polígrafo? Não, se vocês quiserem podem revistar minha casa, meu carro. Tá, então você não vai fazer o teste. É que eu não gosto da ideia do polígrafo. Por quê? Porque eu morro de medo dele. Por que ele não queria fazer isso se não estava mentindo? Você que sabe, eu não posso quebrar o seu braço pra te obrigar. Eu entendo, mas eu não vou, isso me apavora. Então tá. Queríamos que ele soubesse que se passasse pelo polígrafo e desse tudo certo, ele seria liberado. A minha ex, infelizmente, sumiu e eu não posso explicar o que houve. Não dá, eu não sei pra onde que ela foi. Essa é a vantagem disso. Como é verdade, você pode fazer o teste hoje e passar, e pode sair daqui. Mas no final, ele decidiu que faria o teste do polígrafo. Acho que ele sabia que, se não fizesse o teste, ia parecer que ele era culpado. Notei que está tremendo. Está envolvido no desaparecimento da Trisha? Não. Sabe quem está envolvido no desaparecimento dela? Não. Os resultados do polígrafo foram inconclusivos. Não dava para saber se ele estava mentindo ou estava sendo sincero. O Steven começou a namorar a Laura antes de se divorciar da Trisha. Uma amiga da Trisha contou que a Laura tinha enviado mensagens ameaçadoras para Trisha depois de conhecer o Steven. A polícia queria observar a reação dela e ver se a cronologia e o álibi batiam. Você nunca fez uma viagem pra Flórida? Nunca ajudou ele com nada? Eu nunca conheci essa mulher, eu nunca estive nessa região da Flórida. Acredite, eu adoraria que ela fosse encontrada. Quer dizer, nós adoraríamos que ela fosse encontrada. Ela até cooperou, mas ficou meio na defensiva quando as perguntas ficaram um pouco mais agressivas. Eu não sei de nada, eu tô presa nessa sala e eu não sei de nada, não é justo. Eu só vim até aqui pra ajudar a limpar o nome do Steven. E agora eu tô me sentindo como se fosse suspeita e eles explicaram pra ela que, pra ela ser liberada, eles precisavam saber, enfim, onde ela estava.
E você estava no trabalho, como é que é mesmo? No Catfish? Desculpa. É. Tá, e em que dia? Terça? Todo dia. Então, os investigadores foram até o trabalho dela. Ela estava lá na Carolina do Norte, o tempo todo em que o Steven estava aqui na Flórida. Esta manhã, as autoridades pediram ajuda da população para encontrar uma jovem que desapareceu na Flórida, Trisha Todd. Olha, a gente não sabe de ninguém que realmente queira machucar. Sobe. Vai. Tínhamos nos esforçado tanto, mas não conseguíamos passar daquele ponto. Nós não sabíamos se havia mais pistas que pudéssemos seguir ou mais provas que ainda eram inéditas. E queríamos continuar procurando. Os investigadores voltaram a entrevistar os parentes da Trisha para ver se tinha passado algum detalhe. A família nos mostrou um diário digital que a Trisha mantinha. Ela o chamou de beleza em vez de cinzas, que é uma frase do livro de Isaías. A Faith é uma coisinha querida e alegre, e todo dia é de sol e sorrisos. Ela vai fazer 9 meses em alguns dias e logo vai estar andando. Ela gostava de anotar os pensamentos dela. Era o jeito dela lidar com essas coisas que eram difíceis, a tristeza, o que fosse. Ela escrevia. Ter acesso a esse diário, a essa altura da investigação, foi muito importante. E ter a chance de ler as palavras dela sobre ela e as suas interações com Steven. Eles tinham um histórico de brigas e violência doméstica, ou pelo menos ele costumava abusar psicologicamente dela. Eles tinham uma outra dinâmica dentro de casa que ninguém conhecia. E ela só mencionava isso naquele diário. Apesar de a Trisha ter uma personalidade forte, ela vivia sob o controle dele. Quando o diário foi divulgado, dava pra ver um padrão. Ela dizia coisas como: ai, eu amo meu marido, ele é ótimo. E depois: ai, um dos meus cachorros morreu e o meu marido que matou. Ele matou os cachorros dela de várias formas. E você se pergunta: tinha mais alguém que viu isso também? Ou já era uma coisa normal, sabe? Eu falei com a mãe do Steven, Jane Smith. Ela me deu algumas informações sobre como tinha sido a infância dele. E ela me contou que quando ele era bem pequeno, eles tiveram alguns incidentes com cachorros. Eles tiveram um que foi morto e outro que ficou ferido. E ela tinha certeza de que ele estava envolvido nisso. Depois que os investigadores analisaram o diário, eles falaram com a minha esposa e comigo e perguntaram: ei, vocês ficaram sabendo que o Steven matou os cachorros da Trisha? Vocês sabiam disso? E a gente nem imaginava, ela tinha escondido isso no diário dela. Ele colocou alvejante no pote de água. Eles demoraram um tempo para morrer. Eu acho que é difícil sequer imaginar alguém capaz disso. Envenenar, balear, estrangular cachorros foi muito esclarecedor. E depois identificamos no diário um ciclo de violência. Tinha dias em que ela falava que ele atraía, eles se separavam por um tempo e depois eles se reconciliavam. Ele sempre voltava para ela. Infelizmente, com vítimas de violência doméstica, isso é muito comum. Elas acabam se acusando pelas agressões, dizendo: bom, se eu não tivesse agido assim, talvez ele não tivesse feito isso. Ela se culpava e queria dar a ele uma segunda chance. Mas o principal motivo para isso era o bem-estar da Faith. E ela queria manter a família unida. Com a ajuda de Deus, eu vou perdoá-lo por matar os meus cachorros esta noite. Ela não me contou essas coisas. Deve ter sido muito difícil para ela perdoar a morte daqueles cachorros. Ela adorava os animais. Tínhamos que continuar. Tínhamos que investigá-lo mais a fundo. Depois do divórcio, em fevereiro de 2016, o Steven tinha vindo da Carolina do Norte algumas vezes para visitar a Faith. Eu não conhecia o Steven muito bem, mesmo durante o tempo em que eles ficaram casados. Eu soube quando eles se divorciaram, mas ela meio que quis esconder do resto da família parte da dinâmica interna do casamento dela nessa época e até os motivos deles terem se divorciado. Ela queria fazer parecer que estava tudo bem entre eles. Quando Steven veio para cá, ele alugou uma casa na cidade. O Steven tinha mencionado que a Faith não estava se sentindo bem no dia anterior e a Trisha tinha ido até lá.
Ele tinha contado que a Tricia foi até a casa dele e saiu de lá algumas horas depois. Ela saiu e o que você fez? Eu tomei banho e fui dormir. Eu entrevistei um vizinho e esse homem me contou que tinha visto o Steven saindo com o carro da Tricia. Tá bom, então ele veio até aqui e saiu dirigindo o carro? E ele nunca mencionou isso. Eu encontrei um vídeo de uma câmera de segurança e pude comprovar o que o vizinho me contou. Por que ele estava dirigindo o carro dela? Se a Tricia não estava dirigindo o carro e era o Steven que estava ao volante e foi ele quem o deixou na casa dela, isso explicaria por que ele estava na vaga errada e por que a bolsa dela estava lá. Ele teria que explicar tudo isso. A nossa teoria naquele momento, supondo que o Steven tivesse levado o carro de volta e estacionado na garagem dela, era que ele teria caminhado de volta para casa. Nessa hora, designamos investigadores para checar todas as imagens de segurança disponíveis até acharmos alguém andando na rua. E conseguimos. Vimos uma pessoa andando na rua que provavelmente era o Steven. No começo, tentamos obter mais provas, tentamos fundamentar um caso mais sólido contra ele. Infelizmente, soubemos de uma nova informação que exigiu que falássemos com ele de novo. Recebemos um telefonema do Jonathan Todd dizendo que o Steven tinha ligado e dito que pretendia ir até lá para levar a Faith. A minha esposa e eu estávamos cuidando da Faith, mas o Steven ainda tinha a guarda da filha dele e ainda não tinha sido acusado de nada. Então, ele podia simplesmente vir e levar a Faith quando ele bem entendesse. Ficaram preocupados com a Faith. Será que eles a veriam de novo? Voltamos para Carolina do Norte e falamos com o Steven. Pedimos para ele voltar e conversar voluntariamente. E mais uma vez ele voltou. Você reconhece essa área aqui? 1h20. É o carro dela passando, não é? Por favor, me explica por que você pegou o carro dela e saiu. É o que a gente está tentando entender agora. Você sabia que as câmeras gravam imagens da calçada? E pessoas a pé também. Pedestres. É você passando. O que aconteceu naquela casa? Ele sabia que nós o vimos no vídeo. E na mesma hora ele começou a ceder. Foi nessa hora que ele mudou a versão e disse: tá bom, eu tinha saído para buscar o laptop para ela. Ele estava quase sem gasolina e eu pensei, acho que consigo chegar lá, mas talvez não dê. Foi nisso que eu pensei. Aí eu desisti e voltei para casa. Quando eu cheguei, ela estava caída no chão e não estava reagindo. Esse foi um detalhe importante que ele esqueceu de nos contar no começo. Afinal, ele encontrou a ex-mulher inconsciente e decidiu pegar o carro dela e ir embora, quando inicialmente ele tinha garantido que ela saiu logo depois da meia-noite. E essa foi a última vez que ele a viu. Eu voltei e ela estava no chão e eu só conseguia pensar que eu ia ser preso. Tá bom. Então eu a coloquei no carro e saí dirigindo e pensando, dirigindo e pensando. E você tá me dizendo que você a abandonou em algum lugar ao relento? Sim, eu deixei ela lá deitada. Ela parecia em paz. Ele tinha levado ela pra uma estrada e ele não sabia onde a tinha deixado. Era ridícula a história que ele inventou. O fato é que ele teve que criar uma versão, porque agora ele sabia que precisava explicar por que apareceu dirigindo o carro dela naquele vídeo. Então, mas foi assim. Precisávamos levá-lo para Flórida para achar mais provas, porque o nosso caso não era sólido bastante para prendê-lo. Ele só admitiu que a encontrou e a deixou no acostamento da estrada. Eu quero repassar um ponto com você. A ideia naquele momento era ver se ele estava disposto a ir voluntariamente até lá para nos mostrar, para ajudar na busca do corpo da Tricia. E ele concordou em fazer isso. Achar o corpo seria uma prova irrefutável. Isso não só traria alívio para a família, que era a prioridade, mas também mostraria como ela foi morta. Então, nós fomos com ele para o aeroporto e ele entrou no avião junto com a gente. Foram 2 dias de muita tensão, porque sabíamos que a qualquer momento ele poderia decidir que não queria mais cooperar. Não teríamos como continuar a nossa investigação com ele. Quando nós voltamos para o condado de Martin, nós dissemos para ele que queríamos ver onde ele a deixou. Nós o fizemos sentar no banco da frente para nos mostrar onde ele tinha ido. Tá bom, agora me leva para onde ela está. Eu não sei, era uma estrada qualquer. E ele continuava dizendo que não sabia exatamente onde. Lembra que passou por uma placa de bar? Eu não lembro de nada disso. Eu acho que eu não reconheço nada nesse lugar. Dava para ver que ele estava só enrolando. Você ama sua filha? É claro que eu amo. É claro que sim. Tá bom.
Você precisa devolver a mãe dela pra ela. Mas eu não posso. Escuta, eu te disse que ela iria precisar de algum tipo de estabilidade. Eu não sei. Porque você é tudo que ela tem. A mãe dela morreu. E agora só sobrou você. Mostra pra sua filha que você levou a gente até a mãe dela. Você tem que fazer isso. Ela vai crescer dizendo: o meu pai fez alguma coisa com a minha mãe. E depois sumiu com ela. É isso que você quer que a sua filha cresça pensando? É claro que não. Então me leva até ela. Eu não sei. O único motivo pra você não me levar até ela é porque outra coisa aconteceu com ela naquela noite. Mas não aconteceu nada. Ele não sabia pra onde tinha levado ela, então eu falei: nós vamos te fazer lembrar. Então nós voltamos pra casa que ele tinha alugado, onde ele falou que tinha encontrado ela inconsciente. Ele contou que quando ele entrou, ela estava desmaiada no chão. Ela estava caída ali. Então pra onde você levou ela depois? Eu só coloquei ela no carro, porque eu entrei em pânico e não sabia o que fazer com ela naquele momento. Eu nem sabia pra onde devia ir. Uma das perguntas que fizemos foi: enquanto tudo isso aconteceu, onde estava a Faith? Todo esse tempo a Faith estava dormindo, então... Ele contou que ela também estava na casa. E quando ele levou a Trisha para poder desovar o corpo dela no acostamento de alguma estrada, ele deixou a Faith totalmente sem supervisão. Ele a deixou sozinha. Quando ele disse isso, ele acabou sendo preso por negligência infantil e foi levado para a delegacia. O interrogatório continuou. Me leva até ela. Eu te levaria lá. Eu dirigia a droga do carro até lá para te mostrar, mas eu não sei onde fica, não faço a menor ideia. A essa altura da investigação, quase todos que iriam interrogá-lo já tinham entrado e falado com ele. Estavam discutindo qual de nós entraria depois e eu disse: me deixem tentar, eu vou falar com ele. Ah, sem pressão nenhuma. Ele sabia que tinha uma equipe de investigadores, peritos, advogados. Aquela sala de interrogatório estava em quase todos os computadores e telas de TV do nosso escritório. E ele sabia que todo mundo o observava, então ele precisava se sair bem. E aí, tudo bem, Steven? Tu lembra que você falou comigo hoje? Eu sou o Dan. Às vezes usamos uma tática para mudar o foco para a vítima. A gente costuma dizer: escuta, talvez ela tenha feito alguma coisa para merecer isso. Eu já falei, eu não machuquei essa mulher. Eu nunca fiz nada para machucar ou prejudicar ela. Eu não vim pra cá com um plano perverso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sei, e é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dar a oportunidade de me contar o que aconteceu. Eu não queria que isso acontecesse. Eu sei que não. No final, dava pra ver que ele estava pensando, então ele contou uma outra história. Ele disse que estavam brigando, que estavam tendo uma discussão sobre dinheiro. Ela veio pra cima de mim, então eu empurrei ela e ela escorregou. E foi então que ela caiu e eu pensei: ah, que merda. Isso foi importante porque agora ele admitiu que estava lá quando ela morreu. Não importa se ela tentou agredi-lo ou não, ele a empurrou, ela caiu e bateu a cabeça. O prédio inteiro ficou em silêncio porque todo mundo estava assistindo e a gente soube que acabou. O Dan pegou ele. Eu tinha terminado a entrevista com ele ainda perguntando onde está o corpo dela e ele insistiu que não sabia. O Sr. Williams foi preso por homicídio em segundo grau e detido na penitenciária de Martin. Um membro da Defensoria Pública me procurou e sugeriu que o cliente dele talvez estivesse disposto a revelar onde estava o corpo da Trisha Todd. O delegado, um dos investigadores, e o procurador local quiseram falar comigo e com o pai dela. Nós os encontramos numa sala do fórum e eles explicaram o que aquele acordo significava. Eles tinham que tomar uma decisão muito difícil. O acordo basicamente dizia: vocês querem saber onde o corpo da sua filha está? Ou querem abrir mão de ter qualquer chance de encontrá-la, saber onde os restos da sua filha foram deixados e o que aconteceu com ela, e permitir que a gente siga em frente e peça prisão perpétua num homicídio em segundo grau? Eles disseram: vão ter que nos ajudar, não podemos fazer isso sem vocês. E Tom Beckdahl sugeriu que a gente oferecesse 35 anos de prisão se ele mostrasse o corpo. E foi o que fizemos, aceitamos aquele acordo. Eu declaro culpado de homicídio em segundo grau. Antes que o juiz tivesse acabado de falar, o advogado do Steven nos abordou e disse: eu preciso falar com vocês lá fora. E ele explicou
que nós precisaríamos de uma equipe especial para recuperá-la. Pensamos qual a necessidade disso. Para que uma equipe de materiais perigosos? Nesse momento nós pensamos, o que nós fizemos? Me desculpem. Ele sabia, no momento em que aceitou o acordo, o que tinha feito. Não pense nem por um instante que naquela mente cruel, perversa e insana dele, que ele não sentiu uma pontinha de prazer em saber que aquilo iria deixar todo mundo arrasado depois de tudo. O advogado do Steven explicou pra gente que ela estava numa caixa especial cheia de ácido muriático. Meu queixo caiu. Eu não sabia se tinha entendido. Eu ouvi as palavras, mas não sabia o que ele queria dizer. Ela tinha sido esquartejada. E então eu percebi que tinha feito um pacto com o diabo. Você foi daqui até a sala de estar. Eu nunca vou esquecer a expressão no rosto deles, principalmente do Tom. Agora ele soube de informações que, se tivéssemos descoberto de outra forma, teria sido um caso de pena de morte. Agora era tarde. Esse cara iria passar 35 anos na prisão e um dia ele seria libertado. Não parecia que a justiça foi feita. Parecia que ele tinha escapado impune. Quando você fizer a curva, você vai ver as placas marrons. Assim que saímos do tribunal, ele entrou no carro com a gente e o advogado dele. Eles já tinham inserido no GPS o lugar para onde estávamos indo. Ele sabia exatamente para onde a tinha levado. Se chama Reserva Hungryland. Eu preciso que você coloque isso onde ela estiver, pra gente ter um tipo de sinalização e encontrar o local depois, tá bom? Ele tinha ido lá um dia antes de ela desaparecer e aberto a cova. Como eu ia explicar isso para a mãe dela, para o pai dela e para o resto da família? Como eu ia contar que esse homem pôs a filha deles, a irmã, a mãe, numa caixa de ácido muriático? A sargento Gardê me ligou na mesma hora. Ela disse, eu não quero que você saiba disso pela TV. E ela me contou exatamente o que ele tinha feito com ela. E eu fiquei parada lá, meio entorpecida por um tempo. Mas eu ouvi o senhor falar comigo e dizer, eu vou dar a ela uma vida nova. Aquela vida antiga, ela não precisa mais. É como um vestido velho que ela devolveu na loja. Eu vou dar a ela um novo e vai ficar tudo bem. O advogado do Steven explicou que ela estava numa caixa especial cheia de ácido muriático. Ele dirigiu um carro da Carolina do Norte até o local com ácido no porta-malas, sabendo o que iria fazer. Durante o processo de retirada do recipiente, a tampa se soltou. Eram restos humanos liquefeitos que estavam transbordando. Achamos ferramentas que foram descartadas num canal próximo e todas estavam ligadas ao homicídio e esquartejamento. Foram enviadas para a casa dele meses antes. Logo depois, a Força Aérea Americana se envolveu, já que tinha sido um ato intencional de um militar da sua alçada que tinha cometido esse crime contra uma veterana da sua divisão. Eles enviaram uma equipe forense própria para o local e chegaram ao ponto de ir até a penitenciária estadual, onde estava detido, para falar com o Sr. Williams. Eu queria ser uma mosca na parede naquela entrevista que a Força Aérea fez com ele depois que ele foi para a prisão. A gente teve que encostar na porta para ouvir o que eles diziam, porque queria saber desesperadamente qual era a verdade. Ele atraiu a Trisha até a casa. Por volta da meia-noite, ele disse para ela que a Fate estava agitada. Ele usou a Fate
a própria filha como isca. Ele sabia que ela largaria tudo no meio da noite para vir ajudar a Faith. Então, sem hesitar, ela voltou para lá. E o Steven bateu na cabeça dela várias vezes e finalmente a matou. E depois ele explicou que desmembrou o corpo. A motivação dele foi simplesmente que a Tricia não o respeitava o suficiente. Ele estava cansado de pagar a pensão alimentícia. Ele queria que ela sumisse. Ele sabia como iria matá-la e sabia há muito tempo. E depois ele tomou as devidas providências e executou o plano. Enfim, isso é estarrecedor. Esse cara é um monstro. Ele apresentou para a Força Aérea uma confissão completa. Com certeza era mais detalhada do que a que nós tínhamos na época, antes de fechar o acordo. Sabendo que o governo norte-americano, por meio do exército, poderia processá-lo e pedir a pena de morte, nós procuramos a Força Aérea. O que nós tentamos, na época, foi fazer justiça para Tricia e a família dela. Mas não tivemos retorno. A Força Aérea tem o dever de processá-lo. A Força Aérea dos Estados Unidos já tem o caso solucionado. A chance de sucesso do julgamento nesse caso é de 100%. Ela tem provas de total premeditação, que nós não tínhamos na época. Eu não consigo entender. Alguém do alto escalão da Força Aérea dos Estados Unidos precisa responder a essas perguntas. A família Todd é muito religiosa. Eles se apoiam muito na sua fé. Eles sabiam que para superar precisavam perdoar o Steven. É muito importante perdoar. Ele está na minha lista diária de orações. Eles foram mais compreensivos do que nós. A única palavra que usávamos para descrevê-lo depois disso era monstro desalmado. E dava para ver quando falávamos com ele que ele não tinha remorso. O perdão é uma escolha que Deus fortalece. E mesmo que eu não tenha disposição de perdoar, eu ainda posso dizer, querido Pai Celestial, eu escolho perdoar o Steven. Por favor, me ajude. É difícil para as pessoas entenderem como alguém pode perdoar alguém por uma coisa como essa. Mas essa é a crença deles. E, enfim, eu os respeito muito por isso. O diário da Tricia acabou sendo muito útil na investigação porque uma das coisas que não dá para ter num caso de homicídio é que a vítima nos conte a sua história. Isso permitiu que tivéssemos acesso à sua vida pessoal. Eu estava lendo um trecho outro dia em que ela citava o Haiti. Ela dizia, não quero deixar essas pessoas desamparadas, não quero ir embora sabendo que não vão receber remédios e não vão saber o que fazer. O que mais me faz falta hoje são as coisas que costumávamos fazer juntas. Eu ia comprar óculos com a Tricia, porque ela dizia, não, mãe, esses são terríveis, eu vou escolher outro para você. Esses momentos são um grande consolo para mim. Eu sinto muito a falta dela. Versão brasileira, Vox Mundi.